Olá, bom dia. Espero que esteja tudo bem com você. Que Deus te abençoe e te guie nesse dia, em mais esse dia, né? Que te guie por toda a sua vida. E vamos dar sequência aqui ao estudo da lição da Escola Sabatina. O tema de hoje é Água da Rocha. Hoje é terça-feira, 12 de agosto. E vamos dar sequência aqui ao estudo da nossa lição, o livro de Êxodo, né? Tem um texto que eu quero ler para vocês aqui, que está em Êxodo, no capítulo 17, dos versos 1 ao 7, que diz assim: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto, do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que faria este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Aqui, nesse texto, a gente pode tentar imaginar o diálogo que Moisés sempre tinha ali com o povo hebreu, né? A gente tenta imaginar assim, talvez tivesse ali 2 milhões de pessoas, mas nem todas murmuravam. Vinha um ou outro e falava com Moisés e tal. E aí ele, ao escrever os livros, né? Gênesis, Êxodo, aí ele colocava assim como o povo murmurava e tal. Será que a gente tinha mesmo, tem a condição de minimizar o que Moisés estava passando? E nesse texto, Moisés fala que o povo estava a ponto de apedrejá-lo. Imagina a pressão que Moisés não estava sofrendo, guiando esse povo incrédulo ali no deserto, né? Porque a lição faz uma pergunta que é assim: que lição o povo deveria ter aprendido com esse incidente? E quando eu li essa pergunta, é claro que a lição ela tem um objetivo muito importante nas nossas vidas, que é nos fazer aprofundar mais na palavra de Deus e aprender melhor o que ela tem a nos ensinar. Quando eu li essa pergunta, eu falei assim: mas o que o povo tem a aprender com esse incidente? Porque tantos incidentes, tantas coisas que aconteceram, tantos milagres, que diferença tem desse milagre para os outros milagres? O que o povo não tinha que aprender lá com o mar se abrindo, a proteção que o povo teve na última praga do Egito, tudo que vinha acontecendo, o maná que caía todos os dias. Então, esse aqui foi mais um milagre. E a lição pergunta o que o povo deveria ter aprendido com esse incidente. A lição vem trazendo comentário a respeito da água, da importância da água em nossas vidas, no nosso corpo, né? Cerca de 50% a 75% do nosso corpo é de água. Vai depender muito da idade, da massa corporal, enfim. E a água é essencial para a vida. E o povo estava reclamando: será que a gente vai morrer de sede aqui? Por que não deixou a gente no Egito? E a pergunta que não quer calar: que lição o povo deveria ter aprendido com esse incidente? Nós vimos aqui que Moisés chamou ali, orientado por Deus, pegou os líderes ali do povo de Israel, levou ao lugar onde Deus havia orientado. Moisés feriu a rocha com o cajado e saiu água da rocha e o povo bebeu.
Mas o curioso aqui que a lição nos ensina é a respeito do nome que aquele lugar recebeu. E o nome daquele lugar passou a ser Massá e Meribá. E a palavra Massá significa provação. A palavra Meribá significa reclamação. Assim como nós vimos ontem, quando diz que que Deus provou o povo naquela situação, que o significado da palavra também poderia ser treinou o povo. Aqui nós vemos que as palavras Massá e Meribá deviam estar sempre na mente do povo, que reclamava, e passava por provação, reclamava, passava por dificuldade, reclamava, e sempre deixava de confiar em Deus. Aí sai a água da rocha, eles se satisfazem com a água, e aí coloca o nome daquele lugar, olha, Massá e Meribá. Todo mundo, presta atenção aqui, esse lugar aqui vai chamar provação e reclamação. Porque é o que você sabe fazer. Passa por uma situação, reclama. Passa por uma dificuldadezinha, reclama. Então esse lugar aqui, presta atenção, vai chamar reclamação e provação. Tá? Não se esqueçam disso. Mais uma tentativa de Deus de fazer com que o povo deixasse de reclamar e de queixar ali em relação às dificuldades que vinham passando e passar de verdade a confiar em Deus. E para finalizar aqui, a lição comenta também aqui, traz o texto que está escrito lá em Patriarcas e Profetas, na página 250, diz assim: Moisés feriu a rocha, mas era o Filho de Deus que, velado na coluna de nuvem, estava ao lado de Moisés e fazia correr a água doadora de vida. Não somente Moisés e os anciãos, mas também toda a congregação que permanecia à distância, viram a glória do Senhor. Contudo, se fosse removida a nuvem, teriam sido mortos pelo terrível esplendor daquele que nela habitava. Tá? Então, o próprio Cristo estava ali dando a água para que aquele povo pudesse beber ali. Tem mais um texto escrito aqui pelo apóstolo Paulo, que eu vi aqui no comentário da lição. Deixa eu achar aqui rapidamente. Tá aqui. Diz assim: muitos séculos depois, Paulo lembrou aos crentes coríntios que a experiência dos israelitas no deserto foi única. O próprio Cristo não apenas os guiou, mas lhes ofereceu água e atendeu a outras necessidades espirituais e físicas. E Paulo disse: beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 10. Será que está faltando para a gente também confiança em alguma coisa em Deus? Será que está faltando nós aplicarmos mais isso aqui também em nossas vidas? Como é que está a nossa confiança? Será que nós também precisamos nomear alguma área, alguma coisa de nossa vida aqui com Massá e Meribá? Será que nós temos sido infiéis a Deus? Será que a gente tem de fato confiado no poder dele e nos guiar em todas as áreas de nossas vidas? Será que a gente tem de fato feito isso? Ou também, na medida do possível, pelo pouco que nos afeta, nós também temos deixado a confiança em Deus de lado? Então, que nós possamos colocar a mão na consciência também e procurar desenvolver essa fé que vai, de fato, nos conduzir nessa peregrinação aqui, nesse deserto, que é este mundo que, como a Bíblia diz, jaz do maligno, que é um mundo mau, e onde nós sempre passaremos por provações, mas que essas reclamações a Deus não façam parte das nossas vidas, e que nós possamos de fato confiar sempre nele e colocar as nossas vidas nas mãos dele. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai amado que estás nos céus e também conosco aqui, te agradecemos por mais um dia na tua presença, por mais um dia que tivemos a oportunidade de aprender mais de ti através da tua palavra, e te pedimos que o teu Santo Espírito esteja conosco e que nós, por meio dele, possamos desenvolver a fé que o Senhor nos promete, para que nós estejamos
sempre ao lado de Cristo, enxergando as suas obras por cada um de nós. Que a gente não venha criticar, falar das pessoas que não tiveram fé, porque muitas vezes passamos por isso também. E nós te pedimos que o Senhor nos conduza, nos guie nos teus caminhos e nos ajude sempre a confiar no Senhor. Esteja conosco, dá-nos um dia abençoado na tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então é isso. Fique com Deus. Vamos continuar seguindo no estudo da lição da Escola Sabatina. Que Ele nos conduza sempre, nos guie, nos ensine mesmo a respeito da tua palavra e da maneira que Ele quer que a gente viva. Fique com Deus e até mais.